Pessoal, especificamente no que diz respeito para a preparação do capítulo 1, existem alguns conceitos ou algumas ideias-chave a serem consideradas por vocês para que não tenham estranhamento à medida que realizem o processo de leitura. O primeiro ponto é a figura mitológica do deus Eros. Na realidade, isso é uma tradição tanto na filosofia quanto na poesia de personificar o sentimento amoroso na imagem desse deus. Portanto, sempre que vocês se depararem com essa palavra, Eros, à medida que vocês realizarem a leitura, entendam que o Bauman está se referindo, evidentemente, ao sentimento amoroso, à ideia de amor. Um outro conceito importante para a leitura desse primeiro capítulo, e que se repete, aliás, à medida que todo o livro se desenvolve, é a ideia de comunidades imaginadas, um conceito que não foi cunhado ou desenvolvido pelo Bauman e que ele toma emprestado de um outro pensador, o Benedict Anderson. A ideia de comunidades imaginárias é expressa pelo seguinte pensamento. Para Anderson, as comunidades imaginárias dizem respeito a grupos formados em torno de um imaginário, de um sentimento ou de um interesse comum. Esses grupos são compostos por membros que não se conhecem fisicamente ou face a face, mas que ainda assim compartilham de um certo senso de fraternidade. Um exemplo muito claro disso é a própria ideia de nação. O que é que irmana, ou seja, torna você um irmão, do ponto de vista da fraternidade política inclusive, de uma pessoa que está no Acre, no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais? É a ideia de que todos vocês são brasileiros. A ideia de ser brasileiro é uma imaginação. E é por isso que nós tratamos da ideia de comunidades imaginadas. Para Anderson, o contraponto das comunidades imaginadas seriam grupos ou estruturas relativamente pequenas, como uma família, em que todas as pessoas se conhecem, ou um vilarejo, em que as relações humanas acontecem de fato na esfera face a face. Um terceiro ponto a ser considerado na leitura deste primeiro capítulo é uma referência, uma intertextualidade feita pelo autor com uma série de televisão muito famosa e aclamada na Grã-Bretanha que se chama EastEnders. Nessa série, que se iniciou no ano de 1985 e permanece em divulgação e promoção até os dias de hoje, são abordados os dramas de relacionamentos efêmeros, rápidos, de famílias de uma região específica de Londres, que é conhecida como East End. Nessa região estão concentrados bairros operários ou de classe média baixa. O Bauman faz uma comparação de que o sucesso alcançado por essa série de TV tem a ver com o alto grau de representatividade alcançado por ela. Ou seja, os espectadores se reconhecem nos dramas abordados por essa série. Quando a série, por exemplo, representa um relacionamento mal sucedido ou um relacionamento relativamente bem sucedido, mas que dura apenas alguns meses, o público se reconhece naqueles personagens. Todas as intercorrências de depressão, abandono, filhos indesejados, que de certa forma são as grandes tragédias da vida contemporânea, estão representadas nessa série. Outra forma que o autor encontra de se referir a essa série de televisão é utilizar a expressão Albert Square. Essa rua ou essa praça não existe em Londres, mas ela foi construída para o set de filmagem da série EastEnders. Os personagens se movem em torno dessa praça. Para fazer uma comparação meio chula, seria como se fosse o café da série Friends. Os personagens vão ser visualizados sempre ali. É claro que você não vai ver a série para poder entender o capítulo do Bauman, mas é importante que você tenha em mente isso, que ele vai fazer referência a uma série televisiva para tratar do conteúdo. Pessoal, a princípio esses conceitos podem parecer desconexos entre si ou de pouca utilidade, mas lembre-se, o objetivo desse vídeo é preparar você para o processo de leitura. O que nós estamos tentando fazer aqui é chamar a atenção para o fato de que essas ideias vão se repetir e vão ter uma certa densidade temática, ou seja, elas serão abordadas de forma aprofundada. Portanto, você já larga na frente na leitura do capítulo,
se você já as conhece de antemão. A partir de agora, vocês podem iniciar com tranquilidade a leitura da obra.